Olá, ouvintes da Rádio USP, Tadjahal! Se no Brasil o ano só começa depois do Carnaval, na China esse marco é o Festival das Lanternas, que aconteceu ontem, dia 3 de março, na primeira lua cheia do calendário lunisolar chinês. E eu convidei a professora e tradutora Verena Veludo para contar justamente sobre o livro infantil que se chama A Noite das Lanternas, da editora Caicai, que foi traduzido por ela. Ainda no tema cultura, eu aproveito esse comecinho de programa para já dizer a você que hoje começa a Semana do Cinema Chinês Xangai do Brasil, com filmes que serão exibidos gratuitamente no Espaço de Cinema Petrobras. Fique por aqui que o secretário adjunto municipal de Cultura e Economia Criativa, Rodrigo Massi, vai nos contar sobre isso. Também são gratuitos os cursos de mandarim oferecidos pelos Centros Educacionais Unificados, os CEUs. Qualquer pessoa pode se inscrever, não precisa ser aluno da rede municipal. E quem nos explica isso é a Ana Cati, do Núcleo Técnico de Formação dos CEUs, ela que é doutoranda aqui na USP, na Faculdade de Educação. Em Ribeirão Preto, com o apoio da diretora do Instituto Confúcio para Negócios, Lourdes Zibelberg, um colégio privado passa a oferecer curso de chinês para os seus estudantes de ensino médio e Fundamental 2. Como nos conta o coordenador pedagógico Franco Diádio. O programa tem ainda a participação do professor Marcos Vinícius de Freitas, com quem encontrei rapidamente essa semana. Ele divide o seu tempo entre Brasil e China, atualmente como professor na China Foreign Affairs University. Esse realmente é um programa recheado de convidados. Eu sou a jornalista Márcia Carini e vai ser um prazer aprender sobre China com você nessa próxima meia hora. O programa Momento China começa agora com a professora e tradutora Verena Veludo. Oi, Verena, ni hao. Sempre muito bom ter você conosco aqui na Rádio USP. E hoje eu queria que você contasse um pouco sobre o livro A Noite das Lanternas e também nos falasse como foi na época receber o convite para fazer a tradução desse livro. Olá, pessoal! Bem, em primeiro lugar, eu gostei muito dessa história, porque ela conta sobre o Festival das Lanternas, que é a festividade que encerra o Ano Novo Chinês. Acontece no 15º dia do primeiro mês do novo ano, quando a lua está bem cheia, a primeira lua cheia do Ano Novo. E nesse dia, as famílias ainda estão reunidas, elas podem fazer a última refeição do Ano Novo juntas, elas comem Tang Yuan, que é uma sopa, um caldo doce com bolinhas feitas de arroz glutinoso e recheio de pasta de gergelim, por exemplo. E elas têm uma tradição muito interessante que a Zhao Ti, personagem principal do livro A Noite das Lanternas, e suas amigas, Feng Er e Hui Hui, nos conta. Os tios maternos, os irmãos da mamãe, dão de presente aos seus sobrinhos e sobrinhas uma lanterna e velas. Bem, o que as crianças fazem então? Durante as comemorações de Ano Novo, todos esses dias, os primeiros dias do Ano Novo, elas brincam com as lanternas em grupos, se reúnem todas as noites, até que no dia, na noite do Festival das Lanternas, elas se reúnem então para brincar até acabar com essas lanternas. Então, uma tradição muito interessante que eu adorei conhecer. E o que você se lembra de pontos curiosos durante o processo de tradução? Um ponto da tradução que eu achei bem curioso foi traduzir a Lanterna de Sanfona. Bem, Lanterna de Sanfona é uma adaptação que nós escolhemos porque em chinês essa lanterna, na verdade, se diz Niu Fen Danlong. Niu Fen é esterco de vaca. Danlong, lanterna. Bem, lanterna de esterco de vaca, nós pensamos que esse nome não seria um nome muito legal em português, Então, nós, vendo o formato das lanternas, pensamos, bem, essa lanterna se parece com o formato de uma sanfona. Então, chamamos assim Niu Fen Danlong, de Lanterna de Sanfona. Então essa foi uma adaptação que fizemos. Uma outra adaptação bem legal que a gente fez foi no título do livro. O título em chinês é Ta Danlong.
Tá, Tanlong significa brincar com as lanternas. Em inglês, o livro se chama Playing with Lanterns. Então, nossa editora, Thaisa Burani, nos sugeriu o título A Noite das Lanternas, e nós gostamos muito, achamos que cabe bem para contar um pouco a tradição da noite de Festival das Lanternas, que é o último dia do Ano Novo Chinês. Então, eu aproveito para desejar a todos Feliz Ano Novo, 新年快乐 e Feliz Festival das Lanternas, 元宵节快乐. Obrigada, Verena. 谢谢. 新年快乐. A Semana de Cinema Chinês Xangai do Brasil começa hoje com filmes gratuitos exibidos no Espaço de Cinema Petrobras. Eu conversei com Rodrigo Massi, secretário adjunto municipal de Cultura e Economia Criativa, que estará conosco na abertura esta noite. É um ano particularmente importante para as relações entre Brasil e China, em razão do Ano da Cultura, né, dos dois países, e São Paulo se junta, né, a essas comemorações por meio de uma série de iniciativas. Esta semana terá início a Semana do Cinema Chinês, Xangai, que é uma parceria com o Departamento do Audiovisual de Xangai. São Paulo e Xangai são cidades irmãs há mais de 40 anos, então é um momento importante para que a gente possa reforçar esses vínculos culturais que unem as duas cidades. São cidades muito cosmopolitas, que se destacam pela diversidade. E aí aqui eu apresento a SP Cine, que é o braço do audiovisual da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, que dialoga com a cidade de Xangai nesse campo. Eu vejo que a prefeitura tem feito um esforço muito grande de se aproximar da comunidade chinesa em São Paulo e também de trazer os criativos chineses para cá. Eu queria que você nos pontuasse como é que a Secretaria deve atuar nesse ano, que é o Ano de Cultura Brasil-China, para que esses laços fiquem mais firmes. De várias maneiras, né? Não apenas no audiovisual. Recentemente recebemos um grupo de professores do Conservatório de Pequim, professores muito qualificados. Eles apresentaram a história de instrumentos tradicionais da China na sala do conservatório, que é um espaço muito especial, né, da cidade de São Paulo. É o local onde o Mário de Andrade deu aulas, então teve um início aí bastante importante, coincidiu também com o momento do novo ano, né, da China, o ano do Cavalo de Fogo, e ao longo do ano teremos uma programação muito interessante em diversas áreas, exposições, cinema. Então estamos contentes com esse momento Brasil-China da cultura. Ótimo, muito obrigada. Assim como nós nos encontramos nesse evento da Academia de Música de Pequim, espero que possamos nos encontrar novamente em outros eventos que celebrem essa parceria cultural. Sem dúvida será um prazer e aguardamos vocês. Lembrando que você não paga pelos ingressos, mas precisa retirá-los nas bilheterias do Espaço de Cinema Petrobras 1 hora antes das sessões. Desde a primeira transmissão do programa Momento China aqui na Rádio USP, nós falamos muito sobre a importância de estudar o mandarim. A China tem um conjunto de línguas faladas no país. O mandarim é o idioma oficial do estado e é ensinado em todas as escolas da China. Quando eu digo, por exemplo, que estudo chinês, na verdade eu estudo o mandarim, que é a língua ensinada aqui na habilitação de chinês da Universidade de São Paulo, curso de letras. Conhecendo o número surpreendente de empresas chinesas que têm chegado no país, falar mandarim e conhecer a cultura da China pode ser um grande diferencial para quem ingressa no mercado de trabalho. Talvez por isso, muitos estudantes, tanto de escolas privadas quanto de escolas públicas, têm procurado cada vez mais pelo curso de chinês. Hoje, a Prefeitura de São Paulo tem um acordo com o Instituto Confúcio da Unesp para o oferecimento de cursos de mandarim nos Centros Educacionais Unificados, os CEUs. As inscrições estão abertas nesse momento e qualquer pessoa pode se inscrever. Eu vou conversar agora com Ana Cate, responsável pelo Núcleo de Formação
dos Céus. A Ana é doutoranda aqui na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação. Ana Cate, muito bom receber você aqui na Rádio USP, no programa Momento China, para falar desses cursos de idioma que são oferecidos no CEL. Um prazer ter você aqui. O prazer é meu. Muito obrigada, viu, Márcia, pelo convite. Poder falar um pouco sobre essa política pública de língua é muito bom poder divulgar. Bom, e a gente está, neste momento, com as vagas abertas para os cursos de idioma. No total, são quantas vagas, considerando todas as unidades dos CELs? No momento, nós temos mais de 8.000 vagas. Nós trabalhamos com 10 idiomas nesse momento, né? Então, nós temos aula de alemão, chinês, coreano, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês, libras e português para migrantes e refugiados. São muitas opções, mas aqui no programa Momento China, nós vamos falar do curso de chinês. Há quanto tempo os CELs têm curso de chinês? Nós já estamos ofertando turmas de intermediário, isso vem para 1 ano e meio de curso ofertado de língua chinesa. Esses cursos são só para jovens, para estudantes de escolas municipais, ou eles são abertos para toda a comunidade? Esses cursos, eles são prioritariamente voltados para os estudantes da rede municipal, né, uma vez que ele é fomentado pela Secretaria Municipal de Educação, mas dada a necessidade de ampliar esse leque de opções, né, pensando nessa cidade, como eu disse, plurilingüe, esse curso é aberto para estudantes da educação básica, estudantes da educação de jovens e adultos, e agora, nesse ano, nós ofertamos para toda a comunidade. Quantas aulas por semana, no caso do chinês? No caso do chinês, é uma vez por semana, são 3 horas aulas que o estudante tem. Este professor é um professor que vem da China, com um material próprio preparado para o ensino de chinês fora da China. Então, esse professor ele tem uma formação didática e metodológica alinhada à metodologia de ensino de línguas aqui da rede, e o estudante tem, como eu disse, uma vez por semana, 3 horas aulas de curso. Como é que esse professor chegou até o CEL? Como é que vocês encontraram esse professor? Márcia, é bem interessante. Esse professor, ele veio de um resultado de um acordo de cooperação que nós fizemos com o Instituto Confúcio. Então, você tem um professor que dá aula em quantas unidades aqui de São Paulo? Isso é uma outra coisa bem interessante. Nós temos mais de um professor, né? Nós temos um professor para cada um dos nossos polos. São 4 polos de formação que ofertam curso de chinês e são 4 professores que vêm. O CEL Heliópolis, CEL Vila Albina, CEL Carrão e CEL Quinta do Sol. Normalmente é um professor para cada polo. E esse professor, é bom lembrar que além das aulas, ele também tem atividades culturais. Uma coisa bem interessante a se falar é que no ensino de língua nós prezamos muito a questão da cultura, a questão da língua e cultura. Então, eles têm momentos também de são feitas as oficinas culturais, atividades culturais, e essas atividades são abertas não só para os estudantes, para os munícipes também. Muito bom, porque eu acho que aprender a língua é também aprender cultura, e você começa a ter contato com o universo que vai se ampliando muito, né? Exato. Uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que nós também temos algumas formações para os nossos professores de outros idiomas, né? Então, os nossos professores e os outros servidores que atuam nesse polo de formação, 2 vezes por ano, nós temos formações no Instituto Confúcio também, onde nós vamos estar expostos a determinados dados da cultura chinesa. Muito bom, porque a gente sabe que com o número grande de chineses que moram na cidade e também com a quantidade de empresas que chegam por aqui, tem uma série de serviços que precisam ser oferecidos em chinês. Eu falo de segurança, eu falo de direito, de saúde, de educação. Então, ao ampliar essa possibilidade de fazer formações para outros servidores públicos, você também aumenta a chance de se aproximar mais dessa população da cidade. Agora, eu gostaria de saber como as pessoas podem se inscrever. Então, as vagas precisam ser vistas diretamente nos polos de formação, né? E você diz o desejo de aprender a língua chinesa, e lá mesmo eles vão verificar os horários que tem, as disponibilidades, os níveis que tem. Por outro lado, nós temos também o desenho de políticas linguísticas voltadas para a inserção de novos projetos. Então, mais para frente, nós teremos projetos diferenciados, pensando no ensino de línguas para uma comunidade, para um grupo de pessoas com um pouco mais de idade, né? Porque a gente sempre pensa em aprender língua, quanto mais cedo, melhor, mas os estudos já demonstram que não, a gente pode aprender um idioma em qualquer momento da vida. Então, logo nós teremos um curso aí de chinês voltado
para os 50 mais, uns 60 mais, que é um movimento novo do céu. Então agora, assim que houver o curso de chinês para a comunidade 50 mais, você vai ter que voltar aqui para contar. E você disse que existe um curso de português para estrangeiros também. Tem um curso de português específico para o público chinês? Nós começamos com o curso de português para falantes de outras línguas no semestre passado, como um projeto piloto. E isso teve um bom resultado. Então, para este ano, nós iniciamos também a oferta de curso para diferentes comunidades de falantes de outros países, entre eles a comunidade chinesa. Então, também serão projetos pilotos, então isso vai se dar a partir do momento que a gente tem uma demanda, então é bem interessante que o público, né, leve essa demanda para o polo, para que a gente desenhe, mas isso já está no nosso radar para que aconteça assim, pensando nesses falantes de chinês que precisam de um curso de português bem específico. Muito bom. Reforçando, quem tiver interesse nos cursos de idiomas dos céus, deve ir às respectivas unidades e fazer essa inscrição presencialmente, não é online, certo? E o curso totalmente gratuito. Muito obrigada mais uma vez. Espero que você volte aqui com um aluno do curso de chinês para contar em breve como é que esse curso se desenvolveu, quem sabe no final desse semestre. Combinado, Márcia. Eu agradeço bastante pelo convite. É muito importante, né, ter esses momentos para que a gente possa divulgar essas políticas públicas, principalmente no que tange o ensino de línguas, né, de uma forma gratuita, como você brilhantemente reforçou várias vezes, gratuita e de qualidade, né? E quem sabe, no final do ano podemos pensar, já deixar marcado aí uma conversa com o estudante que já esteja num estágio um pouco mais avançado. Eu acho que vale a pena, né, de contar essa experiência, de como foi essa aprendizagem. Tá ótimo, muito obrigada. E agora vocês vão ouvir trechos de uma rápida conversa que eu tive com o professor Marcos Vinícius de Freitas, com quem encontrei essa semana. Como eu disse, ele divide o tempo entre Brasil e China, atualmente como professor convidado na China Foreign Affairs University. E ele esteve justamente em um evento organizado pelo Instituto Confúcio, cujo objetivo era unir empresas brasileiras e empresas chinesas. Então eu comentei com ele que eu sempre observo uma lacuna entre as empresas brasileiras de serviço e as empresas chinesas estabelecidas no nosso país. Será que tem um caminho para diminuir essa distância? O que você fala é verdade. Esse distanciamento entre as empresas chinesas e as brasileiras tem muito a ver, em primeiro lugar, com a questão cultural. Isso é um aspecto fundamental, porque o Brasil precisa entender melhor a China, assim como a China precisa compreender melhor o Brasil. E isso é feito através de diálogo. Então precisa que mais brasileiros viajem para a China, que a gente tenha mais gente falando mandarim, e isso vai facilitar. O primeiro princípio da aproximação é que você tenha uma possibilidade de dialogar. Então eu acredito que a proximidade vem com a internet, mas é necessário de fato que haja mais conversa assim, do tipo que está acontecendo, no sentido de aproximar o empresariado, né, entre si, para que essas diferenças que hoje em dia existem, que elas vão diminuindo. E entender uma coisa fundamental, o ritmo chinês é bem diferente do ritmo brasileiro. Então isso também passa por essa questão de conhecimento da outra realidade. Eu também perguntei ao professor Marcos Vinícius como é que ele tem dividido o tempo dele aqui e lá ao longo do ano. Eu faço 8 meses, né, na China e 4 meses no Brasil, ou 3 meses no Brasil e 1 mês na Europa. Por sorte, o magistério na China tem 4 meses de férias. Então a gente consegue viajar e conhecer e participar de outros eventos ao redor do mundo. E é sempre um prazer retornar a casa, retornar ao Brasil e tentar de alguma forma colocar um tijolinho na construção dessa relação que eu entendo, e aqui é uma coisa importante, como fundamental. Eu sempre digo que o relacionamento do Brasil com a União Europeia, com os Estados Unidos, tende a ter ganhos marginais, mas com a China nós podemos ter assim ganhos muito, muito grandes, justamente porque a China tem uma vontade de ter um relacionamento mais intenso com o Brasil, às vezes mais do que nós compreendemos. Para você que é ouvinte do programa Momento China, já fica aqui o convite. Nós teremos um programa com o professor Marcos Vinícius e ele vai comentar como a China se posiciona diante de grandes mudanças que o mundo vem sofrendo, diante de questões bélicas e de conflitos econômicos
e diplomáticos. Se você está ouvindo o programa pela primeira vez, já te peço que siga o Momento China em todas as redes sociais. Lá você consegue assistir aos programas em vídeo. Siga também os canais da USP, os agregadores de podcast e as páginas do Jornal da USP, onde é possível ouvir os nossos programas quantas vezes você quiser. Hoje nós já falamos de uma iniciativa pública do ensino de mandarim e agora vamos falar sobre uma iniciativa privada. O Instituto Confúcio para Negócios, ligado à Fundação Armando Álvares Penteado, sempre participa da Semana de Internacionalização do Colégio da Fundação em Ribeirão Preto. E no ano passado, a coordenação pedagógica decidiu que era o momento de oferecer o ensino de língua chinesa para seus estudantes. Para falar sobre isso, eu converso agora com o professor Franco Diádio. Professor, é um prazer ouvir você aqui na Rádio USP. Como você sabe, o nosso programa é transmitido também aí em Ribeirão Preto. Márcia, muito obrigado por inserir o colégio na sua pauta. Acho o tema de extrema relevância, interessa muito a nossa comunidade. Mas, professor, o mandarim é uma novidade apresentada esse ano para os alunos. Como é que nasceu a decisão de oferecer esse curso aos estudantes? O mandarim ele foi inserido tanto na nossa grade do ensino fundamental como no ensino médio também. E como se deu a chegada do Instituto Confúcio aqui na unidade Ribeirão Preto? Todos os anos, Márcia, a gente faz ali no mês de junho uma semana de internacionalização. E sempre também contamos com a participação do Instituto Confúcio e de ex-alunos do colégio que construíram parte da sua jornada no exterior. E foi no ano de 2025, onde a gente já estava em andamento com o projeto do ensino fundamental, que isso se tornou mais forte, a intenção e os trâmites todos para a inserção do Instituto Confúcio em Ribeirão Preto. A gente contava aqui com a participação do Instituto Confúcio nessa semana, e uma família que até então e ainda não fazem parte da nossa comunidade escolar, mas soube que teria essa participação, presença do Instituto Confúcio com professoras nativas nesse momento. E sabendo dessa oportunidade, trouxe a sua filha para participar desse momento, uma aluna de 7º ano do ensino fundamental. E nesse momento, a Lourdes também estava presente, e em uma conversa entre nós dois, pensamos, por que não trazer o Instituto Confúcio para Ribeirão Preto, coincidindo com esse novo momento do colégio, que era a abertura do ensino fundamental, ofertando essa oportunidade gratuitamente a todos os alunos do ensino fundamental, anos finais, de 6º a 9º anos, e também aos alunos do ensino médio. E assim foi feito, Fizemos todo o trâmite burocrático para recepcionarmos aqui na cidade de Ribeirão Preto uma professora nativa. Chegou a Miss Lei, uma grata surpresa ao nosso colégio, muito bem formada, conhecedora e incentivadora das artes, e ela chegou em nosso colégio no mês de setembro. E ao longo desses meses, até o início do ano, esse planejamento foi concretizado para que a gente pudesse efetivamente ter essa oferta a partir do início desse mês de fevereiro. E quantos alunos optaram por fazer o curso de chinês no contraturno? Nós tivemos entre 30 e 40 alunos inscritos no ensino fundamental, sobre uma base de 164 estudantes. Então, quase 20%, ou um pouco mais que isso, um pouco mais de 20% dos nossos estudantes do fundamental gostaram da oferta dessa nova disciplina e se inscreveram nela. No ensino médio, nós temos por volta de 480 estudantes e um pouco mais de 50 alunos se inscreveram nas disciplinas, então totalizando aí um pouco mais de 10%. Já lá em São Paulo, essa adesão foi próxima a 15% dos nossos estudantes, Márcia. Franco, você ficou com vontade de aprender o chinês também? Márcia, não só eu, como os professores também, tá? Então, diversos professores do colégio me procuraram nesse tempo, desejosos por se aproximar dessa língua. Alguns pais também sinalizaram esse interesse, e nesse momento nós estamos dando prioridade, focando todas as nossas energias em atender os nossos estudantes, mas estou certo que num futuro próximo, nossos professores, funcionários, toda a comunidade e também os pais do Colégio FAP
também poderão ter essa oportunidade de aproximação com a língua e cultura chinesas. Muito bom, Franco. Eu te agradeço. Espero que você inicie também seus estudos de mandarim e que a gente possa, no final do ano, conversar com os estudantes que tiveram essa primeira aproximação com a língua. Muito obrigada pela sua participação. Desejo muito sucesso a todos os ouvintes e à Rádio USP e sigo à disposição para novas oportunidades e pautas que vocês levarem à comunidade. Eu também conversei com a diretora do Instituto Confúcio para Negócios, Lourdes Zibelberg, que nos contou como foi essa aproximação com o público de Ribeirão Preto e região. Como eu tinha acabado de conversar com o professor Marcos Vinícius, eu perguntei para ela também como era possível diminuir a distância entre as empresas brasileiras que ofereciam serviços e as empresas chinesas estabelecidas no Brasil. Bom, olha, muito interessante a sua pergunta e o pensamento que você teve, né? Porque, na verdade, eu acho que o que tem que fazer é juntar mais, né? Tentar juntar as empresas e ver o que elas podem somar umas às outras. As câmaras de comércio, você viu o Conselho Empresarial Brasil-China, às vezes ajuda também, mas a tendência é que quando vem uma empresa chinesa se instala aqui, ela procura outra empresa chinesa inicialmente, depois pode ser que procure a brasileira, mas precisa então promover eventos de networking para que se conheçam, porque no final, tanto na cultura chinesa quanto na cultura brasileira, é por indicação, as pessoas conhecem por indicação, se tem confiança, né? E você sabe que a cultura chinesa são relações que se constroem de longo prazo, então a confiança, a credibilidade é fundamental. Então eu acho que para que se crie esse laço de confiança e de credibilidade, que em chinês você sabe mais do que esse Wanxi, precisa realmente você criar eventos, criar conexões que promovam esse networking. A gente tem uma capacitação, que é o Intercultural Competence China, que tenta criar essa conexão. Mas quem tem procurado, por enquanto, mais são as empresas brasileiras que vão para a China, ou empresas brasileiras que foram, ou multinacionais que foram compradas por empresas chinesas, né? E a prestação de serviços, às vezes, ou ela fica como estava, o provedor local, né? Dificilmente vai ter uma mudança se uma empresa foi adquirida por outra, ou aí sim pode ter uma nova apresentação quando a empresa é totalmente chinesa, porque você viu que há uma mistura de tudo também, né? Sim. Mas eu acho que precisa criar mais esses laços de confiança, porque o que as empresas chinesas fazem inicialmente? Vão procurar ou as câmaras de comércio ou a comunidade chinesa. Não está mal isso, está muito bem que façam isso, porque é o laço de confiança, né? Mas ao mesmo tempo precisa criar mais essa conexão com os locais, com os brasileiros, né? Nas redes do Momento China você pode conferir a entrevista com a diretora do Instituto Confúcio para Negócios, Lourdes Zibelberg, na íntegra. O programa Momento China fica por aqui. Eu agradeço o apoio técnico de Denis Góes, Nádia Caco e também de Cido Tavares, da Rádio USP. Eu estou por aqui toda semana, mas nas nossas redes você aprende sobre a China todos os dias. Eu sou a jornalista Márcia Carini, espero por você toda quarta-feira aqui na Rádio USP, às 1h30 da tarde. Até breve, ou em chinês, 再见! Momento China USP. Tudo que a comunidade USP produz sobre e com a China.